Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que pode provocar trovoadas. Nesta quinta-feira, o Vasco da Gama venceu finalmente neste Campeonato Brasileiro. Chega agora a 16 pontos. Saiu dos 13 depois de muito tempo estacionado. Marcou gol, que já está complicado, e ainda ganhou da Ponte Preta. Vou fechar isso aqui, já mostrei para vocês que a situação, o tempo hoje vai ficar fechado. Vou deixar isso aqui no cantinho e apresentar para vocês meus convidados. Fernando Júnior. Bom dia. Você tá bom? Tudo bom. Tava com saudade de você aqui. Eu também. Eu gostei da abertura. Agora essa aí da sua esposa, né? Na verdade, você é da Lili, cara. Você é da Lili, eu peguei emprestado da Lili. Falei, Lili, tô precisando de um guarda-chuva, porque o tempo vai fechar. Mas ficou bom. E também Fred Calabrese, flamenguista, Prazer. Disfarçado de milanista? Ou milanês? Só, todo rubro-negro. Agora Rubro-negro, eu né? estranhei, porque eu achava que você era gremista. Tricolor, virou tricolor, sombrinho, blusa rosa. Polêmico. Ó, vamos começar falando do Vasco da Gama, claro. Primeiro de tudo, o adversário foi a Ponte Preta. Antes de mostrar, o pessoal de casa, não sei se o pessoal tem assim mentalizado como que é o uniforme da Ponte Preta. O uniforme da Ponte Preta é branco com uma faixa preta, assim, igual do Vasco mesmo. Rolou uma confusão do azar aí pro lado que tinha que ter ajudado? Rapaz, eu não sei. Sei que o Vasco ontem fez milagre, né? 1-0 magrinho, mas é o que o time precisa para tentar dar uma respirada, puxar esse fôlego que não vem, né, no Campeonato Brasileiro. Pois é, o ar tá rarefeito, né? Rarefeito o ar pro Vasco. Vamos ver como foi esse 1-0 contra a Ponte Preta. Após 52 dias sem vitórias, o Lanterna Vasco venceu a Ponte Preta. O único gol da partida foi de Leandrão. Tá 52 dias sem vencer, muita coisa, né, Fred? É verdade. Agora o Leandrão, ele trabalha aqui, é porteiro aqui da TV, foi lá fazer a participação no jogo do Vasco, conseguiu fazer um gol. Leandrão, eu queria saber quem que é Leandrão. Surge uns jogadores no Vasco? Cara, Leandrão, quando falou Leandrão, eu pensei, pô, esse cara joga basquete, não é? Não tem um cara assim, Leandrão no basquete? Mas o Vasco, eu gostei da vitória, eu tava torcendo, o nosso amigo Brunelli já tava triste, cabisbaixo, ia pra faculdade quase amuado, chorando. Ofereci uns pontos, eu queria botar o nome do Vasco no trabalho lá, que valia 3 pontos, né? Mas não deu. Mas, bom, o Vasco ganhou, eu tô feliz pelo Vasco. Ó, pessoal de casa, quero saber a opinião de vocês, vão participar aqui com a gente, mandar a opinião no nosso WhatsApp. O que vocês acharam dessa vitória do Vasco da Gama? Será que agora engrena de vez, consegue as 11 vitórias nessa conta de fazer 11 vitórias nessas rodadas que faltam? Será que consegue? Manda aí sua opinião pra gente. O telefone é o 8410-9434, o DDD é o 32. Mande sua opinião, fala pra gente o seu nome e a sua cidade. O que você acha do Vasco da Gama? Ô, Fernando, você ficou um tempo sem fazer nossa contabilidade, né? Atualizado. Vamos atualizar agora? Vamos lá. Saldo de Menos 33. Conseguiu diminuir. Pois é um gol tão importante para o Vasco, né? Além dos 3 pontos que a gente disse quando o clube ganhou, o Vasco estava quase igualando a marca da pior campanha, né, no Campeonato Brasileiro, que foi 95, na sequência de 7 derrotas seguidas. Esse ano parou na sexta, né, com essa vitória fora de casa. E são 3 pontos que realmente dão um fôlego para o Vasco tentar sair dessa zona de rebaixamento. A situação é muito difícil. Tem 14 jogos, tem que ganhar 10. Né, a somatória que os matemáticos fazem aí no Campeonato Brasileiro para que o clube, que cai por terra toda a chance do clube ficar na zona da degola até o final do Campeonato Brasileiro e ir para a Série B, são de 46 pontos. O Vasco hoje tem 16. Falta 30 só. É difícil, tem que vencer 10 de 14 jogos. Mas uma vitória fora de casa contra a Ponte Preta, né, que foi tão bem no primeiro turno e tem um bom time. Bastante, né? Caiu começou muito. bem e tá na parte de baixo da tabela. E essa agora. queda começou depois da saída do Cajá, né, que era o destaque da equipe, era o que dava equilíbrio à equipe, a Ponte só caiu. Então, uma vitória que vai muito além dos 3 pontos para o Vasco da Gama, por ter todo esse peso, né, de quebrar de não se igualar
a essa marca de 95 e começar a fazer essa matemática aí de vencer os próximos 10 dos 14 jogos que tem pela frente. Ainda dá para sonhar? Não dá, né? Acho que não tem como não. O Vasco, infelizmente, caiu. Mais um do Rio, que vai para a Série B. É impressionante como o futebol carioca tá defasado. Acho que a política atrapalha muito. E o Fernando falou da Ponte Preta, o Renato Cajá, como faz falta nesse time ali, né? Agora é outro jogador, não sei o que aconteceu com o Renato Cajá, ele não tá mais na Ponte Preta. Deve ter ido pro mundo árabe. Deve ter ido, né? Ou pra China. Os mundos lá. Tá na moda agora, ou é mundo árabe ou é China. Eu lembro que eu falei com você que a Ponte Preta poderia brigar pelo G4 e estava brigando até essa saída do Renato Cajá e um jogador realmente fez muita falta para a Ponte Preta, para Macaca. E hoje o Joinville joga, né? Me falhou a memória agora contra quem? Vocês estão lembrando aí? Não lembro. O Jack. Joinville joga hoje, mas o Vasco será preocupado. Na verdade, o Joinville está na zona, tem que preocupar quem está na frente. Mas o Joinville está numa recuperação também, né? Será que o Vasco consegue, pelo menos, para não ser o último do campeonato? Não, o Vasco tem que torcer para que esses times realmente sofram derrotas, né? Porque toda essa matemática que a gente conversou aqui também depende da somatória de pontos dessas equipes que estão acima do Vasco, que hoje são o Joinville, né? Tem o Avaí, né? O Avaí perdeu ontem. Perdeu para o Atlético. O Goiás, que é o primeiro clube fora da zona. Então, tem que secar. Né? A vitória é importante, mas tem que ter essa combinação de resultado, né? Para que ajude o Vasco nesses próximos 10 jogos a ter essa sequência para tentar, pelo menos, sair da zona de rebaixamento. Tem uma pergunta para você aqui, Fred. O João Pedro, lá de Além Paraíba, está perguntando. Ele falou assim, Leandrão você não conhece, mas Jorge Henrique, você sabe quem é? Olha, eu sei que ele já jogou no Botafogo, mas de resto, agora eu não tô lembrado de Jorge Henrique, não. Pode ser que ele tenha feito uns golzinhos aí em competições que tipo Copa do Brasil? Não interessam mais pro Flamengo, né? Mas... Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Essa vitória contra a Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro tem esse efeitozinho dos 3 pontos, mas pode ajudar a tirar um pouco da zica e ir para a Copa do Brasil com um pouquinho mais de moral na semana sem ser que vem a outra? Ou não, ainda tem muita rodada pela frente? Esse talvez, para mim, na minha concepção, é o maior desafio do Vasco da Gama nessa reta, não reta final, né? Mas já que já está no segundo turno do Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Porque se você tem a competição da Copa do Brasil e você tem uma chance de chegar, né, até a fase final e pelo menos, né, não fazer com que o ano não seja tão produtivo assim para o Vasco, conciliar essas duas competições, para mim, hoje é o maior desafio do Vasco da Gama. E agora, se você vence no Campeonato Brasileiro, já que você vem de uma sequência tão ruim assim, né, de 6 jogos sem vitórias e com um saldo de gol e até pontos tão ruins, né, 16 pontos que o Vasco tem hoje no Campeonato Brasileiro, o líder, que é o Corinthians, tem 51. Olha como que destoa, né? É muito desproporcional o Vasco para o primeiro colocado no G4, que é o Goiás, que o Coritiba empatou, foi a 27. São 9 pontos de diferença. Então, agora, tem que torcer para muita gente perder, tem que ganhar muito jogo. A gente recebeu um comentário aqui do Gabriel, morador do São Pedro. Ele fala que tem que ser realista, não tem nenhuma chance para o Vasco, ele tem que ganhar esses 10 jogos e todo mundo tem que perder também, né? O pessoal que está na frente. E ele, como bom botafoguense, ele disse que é realista. E o Vasco vai acabar passando pela situação do Botafogo no ano que vem, né? A situação que o Botafogo vive esse ano. Não é claro que a gente brinca e tudo, né? Pela rivalidade sadia do futebol, mas é ruim, né? Você vê um clube carioca na situação que está. O Vasco tem toda a importância cultural no futebol, né? Foi um dos primeiros clubes a inserir jogadores negros, enfim. E você vê o clube hoje na situação que está. Agora, eu acho que foi um tiro no próprio pé que o Vasco da Gama fez. A gente fala muito do Cruzeiro aqui, né? Por ter mandado embora o técnico Marcelo Oliveira. O Vasco da Gama, os próprios sócios, os torcedores, enfim, a direção teve a votação para o presidente, né? E isso, talvez, para quem vê de fora, como torcedor, não faz tanto efeito assim. Para mim, hoje, uma das principais causas da situação do Vasco da Gama estar onde está
hoje foi essa troca na presidência do clube. Ó, só para a gente finalizar o assunto Vasco, só mais um comentário aqui do WhatsApp. O Ellerson, lá do bairro Dom Bosco, ele fala o seguinte: o Vasco, para vencer, tem que querer jogar. Sou vascaíno, o time está sem vontade. O respeito continua só para o Flamengo. Tem que ter vontade mesmo, né? Talvez o pessoal, com a mesma vontade que jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil, jogar no Campeonato Brasileiro, Fred, o time não tivesse nessa situação. Eu acho que o Eurico contra o Flamengo deu uma bonificação ali para os jogadores, porque se o Vasco jogasse como jogou contra o Flamengo, era G4 no mínimo. Mas o Flamengo entrou mal também no jogo, a gente não pode negar isso, mas realmente o Vasco foi muito superior naqueles 2 jogos. A gente acompanhou lá no Star Soccer, vendo o jogo com o Fábio, com o Brunelli. Ó, vamos pro próximo Carioca para a gente falar hoje. Vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense empatou fora de casa, o time que ainda pensa um pouco em G4, mas tá ladeira abaixo e segue uma sequência sem vitória impressionante, querendo bater o Vasco da Gama no número de jogos seguidos sem vitória. O Fluminense está empatando muito, perdeu o Clássico no fim de semana e agora empatou com o Curitiba, que está lá na zona de rebaixamento. Vamos ver como foi essa partida. Fora de casa, o Fluminense empatou com o Curitiba. Henrique Almeida abriu o placar. No segundo tempo, o atacante Marcos Júnior chutou no cantinho e deixou tudo igual. Tá aí esse empate do Fluminense. O que está acontecendo com o Fluminense? Que pergunta, né? Eu acho que tem coisa do futebol, né? Essa sequência do Fluminense. Vai muito da fase também, né? Eu acho que é injusto, da nossa parte, culpar, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho não ter nem jogado esses últimos jogos, né? Por questão da sua condição física, né? Tem feito uns trabalhos especiais, enfim. Então, é injusto da nossa parte culpar a contratação do Ronaldinho Gaúcho, como muita gente tem feito para essa queda do Fluminense na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho mais que a fase mesmo, né? O time do Fluminense hoje é um time bom, né? Tem o Gustavo Scarpa, tem o Marcos Júnior, são 2 jogadores que vieram da base, disputaram a Taça São Paulo de Futebol Júnior e foram destaques e são jogadores diferentes. Para mim, são jogadores diferenciados hoje no Fluminense. Agora, o que justifica, né, o clube não vencer? É fase, né? E a fase do Fluminense hoje não é boa. Você não acha que o Ronaldinho não fez mal para o time, psicologicamente falando? Eu acredito que não, porque não deu tempo ainda da gente comprovar isso dentro de campo, né? Ele fez o quê hoje? 3 jogos pelo Fluminense, não demonstrou muita coisa, né? E logo que detectaram isso, tiveram o bom senso de retirá-lo de campo e fazer esse treinamento especial com ele da parte física. Acho que precisa um pouco mais de tempo para a gente chegar a essa conclusão. O Fluminense ele chegou a ficar algumas rodadas no G4, brigando também lá na parte de cima. Não que não esteja na briga e que não esteja na parte de cima. É o 9º colocado com 34 pontos e o primeiro time dentro do G4 é o São Paulo, com 38. Então, tá numa fase ruim, ô Fred, mas a situação não é tão ruim assim, ainda tá com chances de brigar no G4. Pode estar aí a 4 pontos do G4, já tem 2 times com 38, que é o São Paulo e o Atlético Paranaense. O Flamengo pode chegar a esses 38 pontos hoje também, tá? Deixaram chegar, né, Fred? Deixaram sonhar. Então deixando a gente mas sonhar, o Fluminense tem chance ainda, né? É uma fase, como o Fernando falou, de derrota, de empate, não está conseguindo vitória, mas está ali brigando também. O campeonato do Atlético Mineiro para baixo, acho que está bem bolado. Até o Grêmio, do Grêmio para baixo está bem bolado ali, São Paulo, porque são times que não têm essa constância de vitórias, como Corinthians e Atlético Mineiro. Os 3 primeiros colocados, eu acho que eles estão um pouco acima dos demais. Sem querer puxar a sardinha pro lado do meu time. Porque o Corinthians está com 51, o Atlético 48 e o Grêmio 45. O Grêmio, que é o terceiro, tem 7 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o São Paulo. Hoje, né, nessa fase do Campeonato Brasileiro, já dá pra gente começar a ter uma visão, a separar, né? O grupo que vai brigar pelo G4, o trio que vai disputar o título e o restante da tabela que vai disputar a zona de rebaixamento e o meio da tabela. Só para você ter uma ideia de como o brasileiro é bom de se ver, né? E é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. O 4º colocado hoje é o São Paulo. Tem 38 pontos. E corrigindo, é o 4º colocado. Eu falei segundo, mas é 4º colocado. 4º colocado, com 38. O 2º colocado, que é hoje o Atlético Mineiro, tem 48. São 10 pontos de distância do 4º para o 2º. Né? Já começa a ter esse esboço de quem vai brigar
nesses grupos aí da tabela do Campeonato Brasileiro. Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, falar sobre essa partida considerada a mais importante dessa rodada, que foi o jogo entre Corinthians e Grêmio em São Paulo, terminou em 1-1. Beleza pura? Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, lembra aí participar com a gente aqui no nosso WhatsApp, 8410-9434, DDD 32. A gente vai para esse intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora vamos falar sobre um jogo que ainda vai acontecer. Hoje entram em campo Flamengo e Cruzeiro. Os dois, o Flamengo pode colar no G4 nessa rodada. Fred, o pessoal do Cruzeiro, com a chegada do Mano, teve 2 vitórias seguidas. Começa a se animar, talvez pensar em G4 também. É um jogo bom, né? Ótimo jogo, o Cruzeiro de técnico novo, Mano Menezes. Eu particularmente não gosto do trabalho dele. Eu lembro do trabalho dele no Flamengo. Assim que ele saiu, o Flamengo deslanchou, foi campeão da Copa do Brasil com o Jaime. E torci, eu quero dar um recado para a Lili, essa câmera aqui, né? Lili, eu sei que você treme, hoje não vai dar para vocês, não. Flamengo vai ganhar do Cruzeiro? O jogo é no Rio? É no Maracanã, eu acho. O jogo é no Rio? É. Flamengo e Cruzeiro, então. É um jogo bom. E melhor ainda para quem está de fora, que é o Atlético, que vai ver o Cruzeiro jogar, né? Que é o próximo confronto do Atlético no final de semana, é o clássico, né? Atlético e Cruzeiro. Acho que é uma boa oportunidade para os atleticanos assistirem a partida e estudarem o Cruzeiro, né? Para permanecer nessa briga pelo título. Agora é um jogo duro, é um jogo bom, né? As duas equipes querendo melhorar na tabela do Campeonato Brasileiro. Acho que arriscar qualquer palpite aqui hoje num resultado não dá. O Flamengo, como eu falei, tem 35 pontos, pode chegar aos 38 e colar lá no G4. O Cruzeiro é o 13º, tem 28 pontos. Então, o Cruzeiro está a 10 pontos do G4. Se quiser continuar sonhando, tem que vencer e tem que fazer bonito também no clássico do fim de semana. Só mais uma última pergunta. É uma prova de fogo para o Mano? Porque no primeiro jogo que ele ainda não comandou o time, uma vitória. No segundo jogo que ele comandou o time, goleada 5-1 contra o Figueirense. 4 gols do Willian. Será que esse agora é uma prova de fogo mesmo para já começar a ver o que dá para se pensar no trabalho? Já vai ser o terceiro jogo desde a chegada dele? Eu acredito na seguinte teoria. Eu acho que quando o Mano chega, né, no clube, acho que já está se pensando no próximo ano. Hoje o Cruzeiro está descartado a chance de título, né? Ainda tem bastante jogos, pode ser que encoste no grupo dos 4 primeiros, mas já é pensando no planejamento para o ano que vem. E a mesma situação do Ronaldinho, que a gente discutiu um pouco mais cedo no programa. Para você hoje ter um pensamento definido, né, a respeito do trabalho do Mano, acho que precisa de tempo. E aí está talvez o maior erro dos dirigentes, dos presidentes do Campeonato Brasileiro, não dá tempo para o treinador trabalhar, né? Você julgar, crucificar o treinador com 5, 6, 7 ou talvez 10 partidas, né? Então acredito que ainda é cedo para a gente poder fazer qualquer análise do Mano Menezes hoje no Campeonato Brasileiro. Agora, na situação que estava com o Luxemburgo, está melhor com o Mano. Sustentável mesmo, né? Bola para frente então, vamos falar sobre o jogo considerado, foi falado durante um tempo que seria uma final antecipada. Eu acho que foi um pouco de exagero, mas Corinthians e Grêmio se enfrentaram ontem, o primeiro contra o terceiro colocado. O jogo foi em São Paulo e acabou dando empate. Vamos ver como foi esse 1-1. O Grêmio abriu o placar só no segundo tempo. Um cruzamento de Marcelo Oliveira, Bobô completou. O Timão não demorou para reagir. Jadson cruzou e Renato Augusto fez de cabeça. 1-1. Tá aí um resultado que não é tão surpreendente assim, não só por causa do fato de eu ser gremista, mas o Grêmio tá jogando bem. O empate acho que ficou um pouco de bom tamanho para os dois times, né? Fica, claro. O Grêmio surpreendeu no começo, né, fazendo um gol, né? Você pegar o Corinthians em São Paulo com o estádio lotado, as duas equipes brigando pelo título, né, deu uma baqueada no time do Corinthians. Agora, Jadson e o Renato Augusto jogaram demais. Foi um jogo muito bom, né? Um jogo muito rápido, muito dinâmico, que mostra que realmente a briga pelo título fica entre essas 3 equipes, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro. Fred, você acha que o Corinthians vai dar margem para o Atlético e para o Grêmio, principalmente para o Atlético que está mais perto?
Acho que dá sim, porque chega uma hora que as vitórias começam... Tudo é fase, né? Então, acho que pode chegar uma fase do Corinthians que ele não consiga mais vitória, mas esse jogo contra o Grêmio foi um ótimo jogo, eu vi. O Grêmio jogou bem, teve momentos da partida que o Grêmio dominou, pressionou o Corinthians, e eu acho que o Fernando falou do meio-campo, o Renato Augusto e Jadson, acho que é o melhor meio-campo desse Campeonato Brasileiro. E com jogo, Elias, né? Muito se falou nesse jogo, antes dele, na verdade, né, o temor por causa da arbitragem. O Grêmio teve um gol anulado, mas foi um gol muito bem anulado, e o pessoal do Corinthians reclamou um pênalti. Mas você viu esse lance, Wagner Love? Vi. Todo jogo tem pênalti pro Corinthians, né? A torcida... Mas de qualquer forma foi fora da área. Foi. Eu acho que foi falta, mas foi fora da área. O pessoal tá falando, pode ter sido comprado e tal. Teve um amigo meu que falou que tentou comprar alguns jogos do Brasileiro para assistir em casa, só que falaram que o Corinthians já tinha comprado todos. Mas eu acho que não, acho que é incompetência dos árbitros e falta de critério. Os árbitros são muito ruins, eles têm que fazer algum tipo de curso para profissionalizar a profissão de árbitro, né? O problema todo é que eles não são árbitros profissionais. Então. Eles têm outra profissão. Agora é o seguinte, pessoal, vamos parar de falar um pouquinho de futebol. Agora a gente vai falar sobre karatê. 7 atletas aqui de Juiz de Fora, mais um treinador. Eles estão em Barueri para o Campeonato Sul-Americano de Karatê. Esses 7 atletas são os únicos de Minas Gerais convocados para a seleção brasileira. Então vamos ver como é que foi a preparação deles quando eles ainda estavam aqui em Juiz de Fora. Todos! Conter esse espírito de agressão. 7 atletas mineiros vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Karatê. Todos eles treinam juntos em Juiz de Fora. É porque o Campeonato Brasileiro está num nível muito alto. Então tem outros atletas de várias cidades de Minas, mas não conseguiram classificar. Os 4 primeiros que são classificados, são convocados para a seleção. Os únicos 7 são daqui de Minas. Os que estão indo, porque tem mais 3 ainda que não conseguiram patrocínio. Eles estão treinando basicamente 5 a 6 vezes por semana, uma média de 2 horas, 2 horas e meia por dia. O faixa marrom Rodrigo tem 12 anos e participa pela primeira vez do Sul-Americano. Eu estou bem confiante, eu vou fazer o que eu treinei e vou fazer o melhor que eu posso. Já Daniel foi vice-campeão no campeonato do ano passado e conquistou o título de campeão no Brasileiro deste ano. Estou com expectativa boa, o meu resultado do ano passado foi bom, fui vice-campeão e agora estou querendo ganhar a medalha de ouro dessa vez. O Sul-Americano de Karatê vai ser realizado no dia 13 de setembro. A competição vai ser em Barueri, estado de São Paulo. Também participam da competição atletas dos Estados Unidos, Canadá e México. Todos! Esforçados pela formação do Pará. Todos! Além da técnica, os atletas também praticam a disciplina e o respeito. Em 10 anos de treino, Daniel percebe uma melhora também na formação pessoal. O karatê me deixou mais focado, já que eu treino desde os 5 anos. E me ajuda também a estudar, porque eu era muito disperso e ele ajuda você a aprender mais fácil e ficar mais sério também. Os atletas da seleção brasileira terão uma novidade. O sensei Rosimar Neves foi convidado para ser técnico da seleção. Eu chego lá e espero poder ajudar todos e trazer o melhor resultado possível para o Brasil. Tá aí, boa sorte para a equipe. O campeonato vai acontecer na semana que vem. O pessoal viajou no início dessa semana para treinamento junto com a seleção brasileira. Eles foram para Arujá, em São Paulo, e depois, hoje mesmo, eles seguem para Barueri, onde acontece a competição, para continuar esse treinamento. E, mais uma vez, boa sorte para o pessoal. Vai ser muito, muito bacana, né, se trouxerem medalhas aqui para a nossa cidade. Agora, chamar a atenção para um fato. Estão indo 7 atletas. Outros 3 foram convocados, mas faltou patrocínio. É uma situação chata, né? O pessoal consegue se classificar, mas na hora do vamos ver, falta grana para participar de uma competição internacional no Brasil. Mostra a falta de valorização, né? Hoje a Política Nacional de Esporte, ela fala, né? Ela impõe que o governo ele
tem que apoiar tanto se você pratica, se você é um desportista amador ou profissional, né? Poxa, competição a nível internacional, faltar apoio, né, para atletas representantes do nosso país participar é o cúmulo do absurdo, né? E isso acho que é até necessidade que hoje tem, né, da própria o meio de comunicação que tem hoje, dar mais valor às outras modalidades esportivas, né? Sair um pouco do futebol. Claro que o futebol é o esporte, a modalidade esportiva mais popular do país, mas as outras modalidades também são importantes. Ô Fred, já fez alguma luta na vida? Cara, me lembrou meus tempos de Muay Thai que eu fazia quando eu era menininho, mas... mas muito legal, infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas só dão valor quando a pessoa ganha, né? Se ela chega em segundo, vice-campeão de alguma coisa, ela não tem valor. A gente pode observar isso com o tenista Belucci, que, assim, o pessoal só fala dele quando ele ganha. Então tem que apoiar mais, tem que ter mais interesse por parte das empresas, o meio de comunicação, de divulgar mais e tentar apoiar. Beleza. Pessoal, nosso tempo acabou, infelizmente. A gente começa a falar de esporte. Quando vê, já passou nosso tempo. Fernando, muito obrigado pela sua companhia. Pela oportunidade. Fred, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa mais uma vez. A gente fica por aqui. Na segunda-feira estaremos de volta com o Arena Alterosa a partir das 11 horas. Você acompanha agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais, pessoal. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.